Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o Domingos e, em nome do Domingos, cumprimentar todos os presentes aqui nesta audiência pública. Dizer que eu represento a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, representa o rádio e a televisão aberta comercial no Brasil, porque aqui no Brasil nós temos a rádio e a televisão educativa. E que a minha fala é uma fala que se restringe à análise deste projeto de lei sobre o ponto de vista do rádio e da televisão aberta e comercial brasileira. Aqui no Brasil nós temos quase 4.600 emissoras de rádio. O grande público conhece mais as redes como Transamérica, Jovem Pan e cerca de 310, 320 geradoras de televisão, Globo, SBT, Record. Temos uma presença nacional, os nossos sinais estão à disposição de 185 milhões de brasileiros. Próxima, por favor. A televisão brasileira, ela é muito plural, sem precedentes no mundo. Vejam que aqui na cidade de Brasília, por exemplo, nós dispomos de 23 sinais abertos, livres e gratuitos para a população. O estado que menos tem sinais disponíveis ao público tem mais de 10 sinais. Então, é um meio bastante plural. Próximo. É um meio bastante plural e que tem uma característica que é que nós vivemos, nós, a televisão e o rádio comercial, vivemos da propaganda e da publicidade que nós veiculamos. Não há subsídio do Estado. Então, um anunciante veicula a sua marca ao prestígio do veículo, àquele público que naquele momento está assistindo à televisão. Somos, então, 100% remunerados pela publicidade que veiculamos. Não existindo a publicidade, esses programas não existem. Eu queria chamar a atenção aqui de todos os presentes que nós vemos esse projeto de lei com extrema preocupação pelo seu extremo radicalismo. Esse projeto de lei, ele é de um radicalismo extraordinário. O projeto 5921 de 2001, de autoria do deputado Luiz Carlos Rauli, ele tem praticamente uma linha. Ele diz: está proibida a propaganda veiculada ao público infanto-juvenil, ponto. E a versão que foi aprovada pela deputada Maria do Carmo, na Comissão de Defesa do Consumidor, torna esse projeto muito mais radical ainda. Também, neste caso, a segunda versão é sem precedentes, porque lugar nenhum do mundo proíbe a utilização de imagens como esse projeto proíbe. E eu queria chamar a atenção dos senhores para o radicalismo desse projeto pelo seguinte, porque, por exemplo, o doutor Paulo Abrão falou em regulação, o doutor Igor falou em regulação, o Estado tem que intervir, o Estado tem que legislar, o Estado tem que regular. A professora Renata também falou nesse aspecto. Mas não é disso aqui que nós estamos falando, não. Nós estamos falando em proibir a publicidade destinada ao público infantil e banir a imagem de criança das peças publicitárias. Esta é a opinião, por exemplo, do Instituto Alana, que consta naquele cartaz que está ali nas costas da professora Renata, ali junto com o Ministério Público, promovendo esse evento. Quer dizer, a intenção não é regular, a intenção é proibir. Então, nós
da televisão aberta, somos pela regulação, por uma regulação combinada, assim como disse o Dr. Edney, do CONAR, onde teríamos o poder público, por intermédio da Câmara Federal ou do Senado da República, regulando esse assunto em conjunto com uma regulação privada ou uma autorregulação. Próximo, por favor. Mais um. Eu queria dizer que o rádio e a televisão, eles têm um vínculo ancestral, um vínculo histórico com o cidadão brasileiro e especialmente com as crianças, né? Quem aqui de nós não viu aí o Sítio do Pica-Pau Amarelo, o programa Rá-Tim-Bum e tantas outras atrações no rádio e na televisão aberta. Isso apenas é possível graças ao patrocínio que estas emissoras têm para veicular esses programas. Se por acaso este tipo de publicidade desaparecesse, esses programas seriam banidos do rádio e da televisão. Próximo. Então, eu diria que esse projeto de lei, ele tem diante uma decisão histórica. Ou seja, nós queremos acabar de vez com que as crianças, as nossas crianças, vejam uma programação dirigida, planejada especificamente ao público infantil, regulada para o público infantil, ou nós queremos que as nossas crianças assistam os programas destinados aos adultos. Não vou repetir aqui quais são os programas, especialmente os da televisão, mas todos sabem aqui quais são esses programas que tem, por exemplo, no período da manhã, onde há uma exposição maior de crianças. Então, o que nós queremos? Nós queremos banir uma programação destinada, regulada, controlada ao público infantil e desejamos que estas crianças assistam programas policiais, culinários, de notícias e de cotidiano. Qual é a nossa escolha? Próxima, por favor. E aqui ainda, para reforçar a pergunta, né, o que reforçaria, o que aconteceria se as nossas crianças passassem a receber esse tipo de programação destinada ao público adulto durante todo o dia, por intermédio do banimento. Porque, sendo muito aberto e muito transparente com os senhores, não há condições da televisão aberta financiar o seu programa sem a publicidade. Nós estamos aqui com frequência falando de Dinamarca, de Suécia, de Canadá, Inglaterra, França, Itália. Acontece que esses países, eles têm um sistema de televisão estatal extremamente forte. O nosso sistema de televisão estatal está nascendo agora aqui e eles patrocinam esses programas. Então, o Estado patrocina esses programas. Aqui no Brasil, quem patrocina qualquer espécie de programa na televisão aberta é a publicidade. Mais uma, faz favor. E queria perguntar também, né, se essa propaganda, ela é de todo má, se ela é de todo danosa. Veja, quero insistir aqui, me referindo à televisão aberta. É claro que não, é claro que não. E por que isso não acontece? Isso não acontece porque nós temos os olhos do Ministério Público Federal, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, nós temos o ECA, todo um conjunto normativo, todo um conjunto de regras, nós temos o Código de Autorregulamentação do CONAR, que cuida deste assunto. É possível melhorá-lo? Nós acreditamos que sim. As melhorias aparecem todos os dias. O Código do CONAR
sendo mudado constantemente. Na Câmara Federal, nós temos aqui a Aberta e Acompanha 297 projetos de lei que, de uma forma ou outra, alteram a veiculação de propaganda, ou no rádio ou na televisão abertos. Então, é possível melhorar. Agora, isto é muito diferente do que proibir. E, por fim, eu queria reforçar aqui aos senhores que estaríamos, se este projeto fosse aprovado, banindo. Já existem muito poucos programas na televisão brasileira, especialmente, mas nós estaríamos banindo da televisão brasileira toda a programação infantil. Quer dizer, toda aquela possibilidade que nós teríamos de fazer uma programação dirigida, programada ao público infantil, estaríamos banindo se esse projeto entrasse em vigor. Próximo. Mas o mais grave de tudo é a versão que foi aprovada na Comissão de Defesa do Consumidor. Essas propagandas aqui que eu selecionei e colei nesse slide, observem, tem uma propaganda de um banco, utiliza uma imagem de criança, tem uma propaganda da Oi, as propagandas da Oi tem como marca registrada, no final sempre aparece uma criança. Propaganda do governo falando sobre Minha Casa, propaganda de imóveis, tudo isto, se fosse aprovado o projeto, próximo, por favor, estaria banido da televisão brasileira. Por quê? Eu reforço que este projeto, ele não pretende, ao contrário do discurso de muitas entidades que estão, inclusive, aqui conosco, essas entidades não pretendem, quero chamar a atenção de novo, não pretendem regular coisíssima nenhuma. A intenção é pura e simplesmente de proibir a veiculação de propaganda destinada ao público infantil e de banir a imagem de criança, qualquer que seja, daquelas umas que os senhores estão vendo ali, do meio publicitário, não interessa onde seja, de qualquer mídia. Era isso. Muito obrigado.